Aqui vamos nós, continuando o nosso estudo sobre a cultura do Reino de Deus, baseados no Sermão do Monte. Lembrando, a semana passada e retrasada, quando eu falei sobre essa cultura, na primeira semana eu ressaltei o aspecto da sabedoria, citando aquele texto do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele não apenas construiu sobre uma pedra, mas ele cavou até encontrar esta rocha para ali construir a sua casa. E isto é um sinal de sabedoria. O reino de Deus é um reino que está permeado por sabedoria. É impossível ser parte desse reino sem crescer em sabedoria, sem buscar a sabedoria que vem do próprio Senhor para nós. E no Sermão do Monte, Jesus resume, na verdade, é o resumo, é o destrinchar da lei, é o resumo de quê? De uma constituição, que é a constituição dos céus, a lei. Como nós vivemos, como nós respiramos, como nós nos comportamos neste reino de luz, que é o reino de Deus. Jesus não apenas traz para nós a lei, mas ele desvenda o espírito da lei, o coração da lei, que é o amor de Deus. E falando sobre este amor, que é também traduzido, ou talvez principalmente traduzido e demonstrado na maneira como nós lidamos com o nosso próximo, como nós nos relacionamos. Lembra que a palavra fala que se você vai dar uma oferta ao chegar ao altar, perceber que tem algum problema que não foi resolvido entre você e o seu próximo, deixa ali a sua oferta, vai, resolve com o próximo e depois volta e entrega a sua oferta. Que é que o Senhor está falando? Ele está dizendo que a maior de todas as ofertas são relacionamentos santificados, relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons com o nosso irmão, com o nosso próximo, com aqueles que estão ao nosso redor, na nossa proximidade. Também o Senhor, ele deixa claro que esses relacionamentos, ou melhor, através desses relacionamentos saudáveis, santificados, nós de fato demonstramos que pertencemos ao reino de Deus, que vivemos debaixo, permeados por esta cultura do reino e não a cultura deste mundo. Que a cultura deste mundo jaz no maligno, a cultura das trevas, né? Nós precisamos, no entanto, ser educados nesta cultura. Não é algo que acontece automaticamente porque nós levantamos a mão e aceitamos Jesus no nosso coração. Nananina, não. Nós precisamos ser educados como crianças que são educadas. Nascemos no novo reino, agora temos que crescer neste reino. Temos que ser nutridos, temos que receber conhecimento. E para isso nós precisamos o quê? Ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Para que nós sejamos, de fato, cidadãos dos céus, né? E aí nós vamos agir, nós vamos... o nosso fazer será de acordo com a cultura de Deus e as intenções do nosso coração serão reveladas. Porque Jesus não trata apenas da lei, da letra da lei, mas ele, através do seu ensinamento no Sermão do Monte, ele abre espaço, ele desvenda o nosso coração e ele mostra, ele revela para nós e deixa que nós vejamos as intenções do nosso coração, não apenas o que nós fazemos, não apenas o nosso comportamento, não apenas as nossas palavras, mas a intenção do coração, os nossos desejos mais profundos.
aqueles que às vezes nós nem nos damos conta direito, né? Mas estão lá, latentes dentro de nós. Do livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que é que o Senhor está falando? Que no reino dos céus, nós temos que saber muito bem onde está o nosso tesouro. E ele tem que estar em um lugar apenas. Nós temos que ajuntar, aprender a juntar, a construir, a formar o nosso tesouro no céu. O que quer dizer com isso? No céu, não necessariamente um lugar físico, céu, mas no ambiente do reino, no reino eterno de Deus. É ali que nós devemos ajuntar o nosso tesouro. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 13, 45, diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Está falando também de tesouro. Ele viu que aquela pérola tinha um grande valor. Por isso, ele vendeu tudo que ele tinha para ir e comprar aquela pérola. Talvez ele ficou sem nada, né? Toda a poupança que ele tinha, todo o patrimônio que ele havia juntado foi vendido para comprar uma única pérola. Mas ele sabia que aquela pérola era o tesouro que ele deveria ajuntar nos céus. É interessante, né, quando eu penso na pérola, porque a pérola, ela tem um outro simbolismo. A pérola só existe porque a ostra foi ferida por um corpo estranho, né? Então a pérola é o resultado de uma cicatriz, de uma dor na ostra, porque foi um corpo estranho, uma bactéria, um verme, ou uma areia, um grão de areia que entrou na ostra, e para se defender daquele corpo estranho, ela forma camadas que se transformam na pérola. Dá pra gente refletir muito aí. Também em Mateus 13, 44, falando sobre tesouro, a palavra diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo, porque ele sabia que ali estava um grande tesouro. Novamente a Bíblia fala: vende tudo o que tem. Vende tudo o que tem. E por que vende tudo o que tem? Porque o que nós temos, tanto material quanto às vezes nossos valores falhos, né? Porque não estão fundamentados na rocha. Esses valores deste mundo, isso é nada para Deus. Isso é nada no reino eterno. Então, vende tudo que tem, corre e compra. Ou seja, renuncia, abre mão e compra. Adquira para você um tesouro eterno. O tesouro, o que é o tesouro? É aquilo que nós damos muito, muito valor, aquilo que é de grande valia para nós. São valores como, por exemplo, respeito ao outro, consideração, amor ao próximo, falar a verdade, integridade, fidelidade e outros valores que são valores eternos, que emanam do amor de Deus. E estes sim são tesouros que nós devemos guardar. As pessoas da antiguidade, elas valorizavam muito as coisas eternas, né? Os valores que não são transitórios,
transitórios. Era muito comum a gente ouvir no passado as pessoas falar: olha, eu sou pobre, eu não tenho nada, meu pai não deixou herança para mim, mas ele deixou a maior de todas as heranças, uma boa educação. E quando eles falavam a boa educação, normalmente eles não estavam falando de ter estudado numa escola cara, numa escola chique, não era nada disso. Uma boa educação era o quê? Respeito, integridade, trabalho e coisas que emanam ou que fazem parte da cultura do reino de Deus. Então, aquilo que tem muito valor para Deus é o que deve ser o nosso tesouro. Tem valor para Deus? Deus valoriza? Então, este é um grande tesouro que nós devemos ajuntar. O reino de Deus, meus irmãos, ele é totalmente contrário ao reino deste mundo. Ele é o reino, assim, vamos dizer, este reino, o reino deste mundo, ele é o reino de cabeça para baixo, né? Ele está oposto ao reino dos céus, oposto àquilo que Deus considera valioso. Por isso que quando Jesus veio e trouxe a sua mensagem, ele não foi muito bem recebido, porque as pessoas não estavam, a grande maioria, não estavam esperando aquele tipo de ensinamento ou de posicionamento da parte de um Messias. Eles queriam algo, eles queriam Roma, né? Só que não Roma, Israel, mas Israel agindo como se fosse Roma. Eles queriam um governo político, eles valorizavam aquilo que este mundo transitório valoriza. Mas Jesus veio para mostrar que este não é o reino de Deus. E nós, hoje em dia, apesar de tudo, apesar de termos a Bíblia e muitas das vezes irmos à igreja, né, participar ali da comunhão dos santos, mas por tantas vezes nós não entendemos o que é o verdadeiro tesouro para Deus e nos preocupamos tanto em ajuntar tesouro aqui na terra, né? Valorizamos demais aquilo que Deus não valoriza. Eu não digo que você não possa ter tesouros aqui na terra. Não é nem isso que Deus está falando, mas você tem que ter como se não tivesse. Como se aquilo de fato não fosse importante para você. Por isso que um jovem na Bíblia chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para aquele jovem: vai, e o jovem era muito rico, vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. E ele saiu muito triste porque não esperava ouvir aquilo do Senhor. E eu imagino, se Deus falasse isso para muitos de nós cristãos nos dias de hoje, como não seria, né? Creio que muitos de nós sairíamos tristes, né? Jururu, porque não é bem isso que eu quero ouvir do Senhor, né? Então, o Senhor Jesus, ele deixa muito claro para nós que o seu reino é diferente. E a cultura deste reino é a cultura de outro mundo, é a cultura de outra dimensão, é a cultura de um outro... Bom, vou ser redundante aqui, né? Mas é de um outro reinado. Neste mundo nós estamos debaixo do império das trevas. Império, a palavra império já diz, é imperativo, é dominante, é controlador, né? Isso é império, mas reino não. E o nosso Senhor, o nosso Rei, ele não domina, ele não controla, ele ama e espera ser amado de volta. Ele espera que nós aprendamos a amar o que ele ama, a querer o que ele quer, a gostar do que ele gosta. Esse é o coração dele para nós. Porque se nós não aprendermos isto, que é o verdadeiro discipulado, este é o verdadeiro discipulado, né? É aprender a amar aquilo que Jesus ama. Aprender a gostar daquilo que Jesus gosta. Aprender a fazer as coisas como Jesus faz. Isto que é discipulado. Resumidamente, é isto, né? E nós, às vezes, inventamos tanta coisa, tantas leis, tantas regras, tantos protocolos, mas, de fato, é simples. O reino de Deus, ele tem uma simplicidade singular. Ele não é simplório, ele não é pequeno, ele não é nada, alguma coisa de somenos.
Ele é grandioso, glorioso, eterno, complexo no sentido de grandiosidade, de glória, de esplendor. E isso sim é complexo, mas ao mesmo tempo uma simplicidade, que a palavra diz que até aquele que passa correndo, ele pode ler. Fala que o louco não errará o caminho se ele andar no caminho do Senhor. Até aquele que é louco, não no sentido de loucura, como a gente entende, mas no sentido de cabecinha pequena mesmo, pouco conteúdo mental, né? Uma pessoa muito simples. Ainda assim, ela pode alcançar esse tesouro no céu e aprender a viver na cultura do reino de Deus, nessa simplicidade. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. É muito difícil ser simples. Simplicidade é uma virtude e faz parte das disciplinas cristãs, né? Das disciplinas espirituais, a simplicidade. Porque ser simples é difícil, é bem difícil. Para sermos simples, nós temos que ser autênticos. Nós temos que ser livres de bagagem, de peso. Temos que trabalhar muito a nossa autoestima, a nossa alegria no Senhor. E aí sim, a simplicidade brota do nosso coração e jorra como uma fonte inesgotável, porque ela vem do próprio Cristo, que era tão sábio, tão cheio de amor e ao mesmo tempo tão simples na sua maneira de ser. A Bíblia fala em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E por que é que tem esse texto logo a seguir, né? Logo a seguir nós vemos esse texto de Mateus. É porque com os meus olhos espirituais, se eles forem bons, se eles forem santos, se eles forem santificados no Senhor, eu terei discernimento, percepção. A Bíblia fala sobre discernimento de espíritos. Às vezes a gente pensa que está se referindo apenas a espíritos malignos. Na verdade, eu nem acho que está se referindo a espíritos malignos. Eu entendo que discernimento de espíritos tem a ver com o ser humano mesmo. A gente saber discernir com que tipo de espírito aquela pessoa está fazendo ou está falando tal e tal coisa. Ou seja, qual é não simplesmente espírito maligno, mas o espírito humano mesmo. É um espírito, a pessoa tem um espírito ferido, a pessoa tem um espírito, um senso forte de rejeição, enfim, né? Isso e aquilo. Quando os nossos olhos são bons, quando os nossos olhos, sendo lâmpada do nosso corpo, estão iluminando todo o nosso interior, nossos olhos espirituais, né? Então, nós conseguimos discernir e aí sim nós vamos entender o que é e o que não é nosso tesouro, ou o tesouro que nós devemos buscar para a nossa vida. Tantas e tantas pessoas passam a vida toda em busca de um tipo de tesouro para depois descobrir que para Deus aquilo é lixo, é nada, é escória, não tem valor algum. Como diz a própria palavra, na história que Jesus conta, né, essa parábola, que o homem, ele tinha muitas riquezas, ele tinha uma grande fazenda, ele tinha muitos cereais, ele tinha um grande celeiro lotado de comida, mas a abundância do seu campo era tão grande, seus recursos eram tantos que ele jogou aquele celeiro no chão, fez outro maior ainda, e aí ele: descansa minha alma, coma, beba, aproveita a vida, viajem,
Vá para Paris, vá para Londres, né? Desfrute das melhores comidas, compre as roupas de marca, viaje nos melhores carros, dirija os melhores carros, faça tudo que a sua alma deseja, tudo que a sua carne deseja, tudo que é bom para a sua carne. E aí o Senhor Jesus fala: louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que é que você tem preparado? Ou seja, você é pobre, nu, cego, você não tem nada. Você não tem nada. Para Deus você não tem nada. Por quê? Porque você não entesourou tesouros nos céus. E deixa eu dizer para vocês que a coisa que mais toca o coração de Deus é o próximo. É o pobre, é aquele que não tem voz, é o que está afundado no lamaçal do pecado, desgraçadamente, que não tem esperança. E aí a gente vai e dá para ele uma palavra de esperança, de uma perspectiva, mostra para ele que ele tem valor, que Jesus enxerga ele como uma pessoa completa, amada. E aquela pessoa que está afundada em dívidas, e aí você vai lá e ajuda, fala: não, vamos pagar isso, vamos resolver isso, seja livre, liberta aquela pessoa. Ou a pessoa que tem que está doente, e nós vamos lá, vamos orar por ela, vamos levar um remédio, vamos abraçar ela naquela dor. A pessoa que está enlutada. Meus irmãos, essas são brasas vivas que nós acumulamos sobre a nossa cabeça. E essas brasas, como diz a própria palavra, são vivas. Elas não se apagam, porque são as brasas do Espírito de Deus. Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode... Observem que eu estou dando continuidade, textos que se seguem, né? E tudo isso faz parte de uma cultura, do ambiente do reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Novamente o Senhor falando sobre como nós devemos estar atentos para não servirmos a riquezas. E em outras traduções falam mamon, né? O príncipe deste mundo, mamon. Você não pode servir a Deus e a mamon. Você não pode estar preso. Mas isso não é fácil não, tá? Isso é muito difícil. Não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Muita gente pobre está presa a mamon. Muita, a maioria. Talvez, né? Então não tem nem a ver com posses ou não posses, mas é a questão do coração mesmo. É a questão de quem é Senhor sobre a minha vida, quem é Senhor sobre o meu coração, sobre as minhas escolhas, sobre a fonte das minhas escolhas, das minhas decisões. E por isso a Bíblia fala, tanto lá no livro de Provérbios, que nós devemos buscar a sabedoria como a tesouros escondidos. Corre atrás, busca, cava incessantemente, trabalhe arduamente em busca de alcançar a sabedoria, porque a sabedoria é o grande tesouro de Deus para nós, e é um presente dele, né? É impossível para quem não faz parte do reino do Senhor ter sabedoria. Sabedoria emana do próprio Deus. Na verdade, Provérbios mostra a sabedoria como um personagem. Ele personifica a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Jesus, o Espírito Santo, né? Deus, o próprio Deus. Nós precisamos amar, buscar. A gente só busca uma coisa quando a gente ama, né? Essa coisa. Então buscar a sabedoria é buscar o próprio Deus, é ser cheio dele, é aprender a sua palavra. Você gosta muito de churrasco, de comida boa? Ame o Senhor ainda mais. Queira o Senhor ainda mais. Você gosta de uma vida confortável, de uma casa boa? Que legal. Queira o Senhor ainda mais que isto. Queira o Senhor como se fosse o prêmio da loteria, e você fala: olha, eu tenho quase certeza que eu vou ganhar se eu jogar, então eu vou jogar, eu vou me arriscar aqui pouco, mas eu vou jogar, porque eu acho que eu vou ganhar mesmo, né? Só que, claro, que o Senhor não é como o prêmio da loteria, porque a palavra diz que o quê? Que se nós ouvirmos e obedecermos, é certo que tudo irá bem para nós. Quando eu falo tudo irá bem, não quer dizer que a nossa vida vai ser super fácil. Não.
muitas dificuldades, muitas lutas. Mas eu digo para você, é muito mais difícil viver no pecado. Não tem esperança, não tem expectativa, não tem certeza de vida eterna. A vida se resume a este mundo. Então, para aqueles que não têm interesse na vida eterna, eu quero deixar um conselho, caso você esteja me ouvindo. Regale-se. Tenha uma vida bem cheia de conforto. Busque ganhar muito dinheiro. Busque a casa mais confortável que você puder viver. Faça as melhores viagens, compre as melhores roupas. Porque esta alegria é a única que você vai ter em toda a sua vida. No entanto, aqueles que amam o Senhor e o buscam como a tesouro escondido, aqueles que desejam aquilo que Jesus deseja, que aprendem a amar o que Ele ama, estes terão a vida eterna. Com lutas? Sim, com lutas aqui, mas elas passarão. E a certeza de uma eternidade cheia de vida, desfrutando dos tesouros que nós entesouramos nos céus. Essa eternidade é certa, é garantida para nós. E aí, nós vamos para Mateus 6:25, que diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? E o texto continua, né? Escuta, coloque os valores no lugar certo. O seu corpo vale mais do que as roupas que você veste. A vida que você tem vale mais do que um bom alimento, do que iguarias. Todos nós gostamos de iguarias, de boas roupas e de coisas boas. Não nego isso, eu também gosto. Mas eu busco sempre checar o meu coração. E acho que você deveria fazer o mesmo. Escutando o meu coração, escutando a minha alma. Onde eu estou colocando valor? O que é importante de fato para mim? Estou valorizando demais aquilo que Deus não dá valor nenhum? Estou deixando de valorizar aquilo que é importante para o Senhor? Eu não sei você. Eu tenho que checar isso constantemente na minha vida. Porque como a maioria das pessoas, eu gosto de coisas boas também. Mas eu tenho que colocar meus olhos lá na frente, no futuro distante. Nem tão distante, mas sabendo onde está o tesouro e que tipo de cultura eu estou nutrindo dentro de mim. Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque esse é o verdadeiro valor para nós. E para encerrar a nossa reflexão, o nosso momento de parar e pensar na palavra do Senhor, nos valores do Senhor, na cultura do reino de Deus, eu quero ler Mateus 6:33, que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que usa esse versículo até para achar que Deus está prometendo aqui uma vida regalada, uma casa boa, um carro bom. Não, mas se eu buscar o Senhor, o reino de Deus, Ele vai me dar isso. Olha, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai aprender a não dar valor a isto. Você nem vai correr atrás de nada disso, porque vai perder valor para você. Um carro bacana é legal. Mas aquilo não vai ter tanto valor para você. Uma casa bacana é legal? Sim, é legal. Mas não vai ter tanto valor para você. Por quê? Porque em primeiro lugar, você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. E aí quando fala, tudo lhe será acrescentado. Gente, o que é mais importante? O que é maior valor na nossa vida? A paz interior, contentamento, alegria, saber quem nós somos, saber de onde viemos e para onde estamos indo, a certeza da vida eterna e a saúde emocional, a saúde espiritual. É bom ter saúde física também, mas às vezes a gente não tem, né? Acontece, com justos e com injustos, ficam doentes. No entanto, que a nossa saúde espiritual e emocional seja preservada. Por quê? Porque nós temos certeza, convicção de onde que está
o nosso tesouro. E como diz a própria palavra, ladrão algum pode roubar, traça nenhuma ou ferrugem pode consumir, porque este valor, essa pérola, esse grande tesouro que foi encontrado no campo, essa pérola de grande valor, assim como a pérola, né, que vem de cicatrizes, de feridas, de dores até, mas se transforma em algo tão lindo, tão maravilhoso, que será para toda eternidade. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, alguma coisa. Eu confesso para vocês, eu quero agradecer até a oportunidade de compartilhar o meu coração. Por quê? Porque eu aprendi, fui mais fundo na palavra de Deus, refleti, meditei e aprendi bastante coisa com isso que eu estou falando aqui. Passou primeiro por mim, pelo meu coração, pela minha alma e pelo meu espírito. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos.